gente não vai aceitar perder para os caras de cima. O campeonato do Vasco vai ser lutar pelo próximo jogo, ganhar e subir. Hoje, se falar hoje, a gente precisa sair da zona de rebaixamento. Vascaíno do Cerrado. Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, aqui no improviso, que tô na rua. Vim cedo aqui para poder tirar foto para a formatura da minha filha, né? E eu não podia deixar de passar pra gente conversar sobre o que aconteceu ontem. Antes de pedir uma moral, deixa o joinha aí, deixa o like. Depois eu tenho uma surpresa sobre o canal no mês de maio, tá? Vou fazer um vídeo aí nos vídeos curtos. Fica ligado nos vídeos curtos, que os vídeos curtos do canal Vascaíno do Cerrado estão bombando. Enfim, deixa o joinha, deixa o like, dá uma moral aí, deixa o hype se você ainda tiver. E vamos falar aqui da situação do Vasco, que fica muito crítica no Campeonato Brasileiro, né? Como eu previa, né? O nosso foco não é o Campeonato Brasileiro. A gente tem tratado o Campeonato Brasileiro de uma maneira secundária e a gente está colhendo os frutos. Essa derrota em São Januário vai custar muito caro para o Vasco, muito caro. O Vasco e o Fortaleza têm 10 pontos. Aí são os dois times fora da zona de rebaixamento. Aí depois vem os 4. O Vitória, acho que tem 9, o Santos tem 8 e o Juventude tem 8. Você vê, o Sport, cara, tem 3 pontos. O Sport pega hoje o Mirassol, daqui a pouco, 11 horas. Mirassol e Sport. Se o Sport, que todo mundo já está dizendo que caiu para a segunda divisão, vence o Mirassol, o Sport vai a 6, fica 4 pontos do Vasco. 4 pontos do Vasco. O Vasco em 11 jogos, fez 10 pontos. Uma campanha ridícula do Campeonato Brasileiro, né? E aí vamos lá. O Juventude pega o Grêmio. O Juventude em casa, o Grêmio tá uma draga. O Juventude tem tudo para vencer o Grêmio. Se vence, passa o Vasco. 8, 9, 10, 11. Vai a 11. Aí depois tem quem do Juventude? Tem o Santos. O Santos joga em casa contra o Botafogo. Parada dura para o Santos. Mas se vencer o Botafogo, é outro que passa o Vasco. Pronto. Basta 2 aí vencer. O Vasco tá na zona de rebaixamento. E ainda tem o Vitória, que o Vitória pega o Corinthians lá. Mas o Corinthians tá uma ebulição política, cara. Tá assim. Ontem invadiram a sede do Corinthians, né, o presidente querendo derrubar o presidente do conselho, liminar, e a porra toda organizada que diz que não vai deixar tomar. Enfim, tá um caos político, uma bomba. E não se sabe se o Corinthians vai conseguir ganhar do Vitória, né? A tendência é que vença. Mas enfim, qualquer um desses times aí, 2 que vencerem, passam o Vasco na tabela. Ah, mas tem o Fortaleza, tem o mesmo número de pontos do Vasco. O Fortaleza pega quem, cara? Agora me falhou a memória. Né? O Fortaleza pega o Flamengo. Flamengo e Fortaleza no Maracanã. Os times vão pegar também adversários difíceis. Quem pegou adversário que era vencível jogando em casa foi o Vasco da Gama e deu esse mole, né? Porque se entra na zona de rebaixamento, lá no São Paulo tá todo mundo gritando louco, o tal do Zubeldia, que não consegue vencer, perdeu pro Mirassol, perdeu para o Bahia, e adivinha em cima de quem que eles vão se recuperar? Adivinha quem é que vai ressuscitar mais um morto no Campeonato Brasileiro? O Vasco. E ontem, na coletiva de pós-jogo, o Fernando Diniz falou que o time jogou bem, cara. Teve a posse e a única coisa que deu errado foram as falhas no início do jogo, que fez com que o Bragantino fizesse 2 gols e jogasse com o resultado. Né? Que eu trouxe o vídeo aqui mostrando as falhas, inclusive falei Coutinho, até fiz a correção, porque é o Piton. O Piton e o João Vitor falharam nos 2 gols que o Vasco tomou. Aí não tem time que aguente jogar com jogadores como esses. Vou deixar aí o Fernando Diniz falando dessas falhas, que ele não chamou de falhas individuais, falou que foram falhas coletivas e que o time treinou muito essa bola aérea, esse escanteio, e mesmo assim acabou tomando gols. A gente, o que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito, os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso,
que a gente entregou e terminou no escanteio do lado oposto, que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E deixou o jogador finalizar. E, de maneira geral, o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo, a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. Bom, na coletiva, o Fernando Diniz foi perguntado em qual página o Vasco vai brigar no Campeonato Brasileiro. Porque as 7 derrotas do Vasco foram para times que estão na parte alta da tabela. Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense, Bragantino, Ceará. Então o cara quis dizer, esses não são os nossos adversários, então a gente tem que focar nos times que vão brigar para não cair para a segunda divisão. Aí o Fernando Diniz fala o seguinte, olha, eu não vou me conformar com esse negócio de que a gente não vai jogar com esses times aí para vencer, os times que estão na parte alta. A nossa briga hoje, ela realmente é para sair da parte de baixo. Mas a gente não quer ficar brigando para não cair. A gente quer almejar coisas maiores na competição. Porém, contudo, todavia, nesse momento, a nossa briga é lá embaixo. Então vou deixar aí o Fernandinho. Eu não vou te falar que a partida de hoje não era a partida para ter perdido. Um time que tem esse desempenho que teve hoje, e se jogar outras vezes, a tendência é de ganhar um jogo como o de hoje. Eu não consigo separar. Se você perguntar para mim... Eu não vou falar assim, perdeu para os caras da parte de cima. A gente não vai aceitar perder para os caras de cima. O campeonato do Vasco vai ser lutar pelo próximo jogo, ganhar e subindo gradativamente, não olhar. Eu não vim para o Vasco pensando, falar assim, é lógico que a gente está numa condição hoje, você fala assim, hoje a gente precisa sair da zona de rebaixamento, daquela zona perto ali da zona de rebaixamento. Esse é o campeonato do Vasco hoje, mas não é o campeonato que eu quero disputar com o Vasco, de maneira nenhuma. Os caras me contrataram, ninguém me contratou para isso. E eu não sou assim e não vou ser assim nunca. Agora, se precisasse, você tem que fazer o que preciso. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona de rebaixamento. Mas eu não quero disputar para o Vasco isso. A gente precisa vencer, precisa parar de vacilar, ser mais consistente, ganhar jogos e sair dessa zona para pensar uma coisa melhor. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona. Mas eu não fico pensando na zona de rebaixamento, eu fico pensando que a gente tem condição de ganhar o próximo jogo, e o próximo jogo, e o próximo jogo. Então é isso, o Vasco só joga daqui a 11 dias, quase 2 semanas. Pega o São Paulo no dia 12 de junho para encerrar, né, essa primeira etapa na temporada. Porque depois vem a parada do Mundial e aí a gente volta já com o jogo contra o Botafogo aqui em Brasília e depois o jogo contra o Independente Del Valle pela Sul-Americana 4 dias depois, né? Então... só deixar um abraço pra galera, agradecer a força que vocês têm dado ao canal. A gente conseguiu bater mais um recorde esse mês, tá? Eu vou fazer um vídeo curto aqui, fica ligado, vou fazer vários vídeos curtos no canal, trazendo aí notícias do Vasco, notícias do Campeonato Brasileiro, notícias da Sul-Americana, Copa do Brasil, futebol de uma maneira geral, tá? Porque tá ficando muito bacana, a galera que tá gostando aí de acompanhar os vídeos curtos do canal. Curte, se inscreve no canal, desejar para você um domingo abençoado, fique com Deus, saudações vascaínas.